Pronto, gente, aqui vai estar o relatório que vocês vão ter que fazer. Esse é o relatório que eu fiz do ano passado. Aqui tá a capa dele. Aí a descrição, uma descrição normal. Faz uma descrição rapidinho, tipo técnicas e observações de comportamento de ambiente virtual. Um estudo do programa Sniff versão 2.0. Cabeçalho normal do que eu fiz aqui. Relatório com fins didáticos elaborado por José Humberto Alves Cavalcante, do curso de Psicologia da Faculdade Nassau, com parte dos requisitos para conclusão e aprovação na disciplina de Psicologia Experimental, cursada no terceiro período do turno da manhã, sob a orientação da professora Angélica Corrêa de Araújo. E por aí vai fazer. Aí, beleza, aqui é a capa ainda. Bom, vocês vão começar pelo sumário, onde vocês vão colocar a sequência do que vocês vão fazer, introdução, método, aí nos subtítulos do método vai estar sujeito e participante, ambiente, materiais, instrumentos e procedimentos. Terceiro, resultados e discussões. Aí nos resultados e discussões é quando vocês vão colocar tudo, nível operante, treino comedor, modelagem, esquema de reforço contínuo e extinção do reforçamento contínuo. E por final, referências bibliográficas. Pronto. O resumo. No resumo, vocês vão pegar basicamente. Vão falar um pouco das contribuições de Thorndike, Pavlov, Watson e Skinner para a psicologia experimental. Basicamente, você vai falar sim do seu experimento, como aqui eu estou falando, né? O experimento se deu início pelo nível operante, onde observei o rato do programa, sniff, blá blá blá, tal. Beleza. E aqui eu falo um pouco do meu experimento. Eu começo a falar aqui sobre os quatro, sobre Thorndike, Pavlov, Watson e Skinner. Faço um resuminho básico da contribuição deles para o behaviorismo, para a psicologia experimental. Depois falo de forma resumida o que eu fiz em cada uma das etapas, desde nível operante, desde treino ao comedouro, desde modelagem. Pronto, vou detalhando tudo. Faço um resumo das 5 etapas, basicamente isso. E boto as palavras-chave, né? Que são as que mais se repetiram. Aí pronto. Pronto. Aí na introdução, pronto. Na introdução é quando eu vou falar um pouco mais sobre a história da. Tipo. Vou falar da base teórica um pouco de Watson, Pavlov, Thorndike e Skinner para a psicologia experimental. Falo, tá vendo? Pronto, cada capítulo, capítulo não, cada parágrafo eu falei de um deles. Aqui eu falei de Thorndike, aqui eu falei de Skinner e por aí vai. Aqui eu falei de Watson, falar de cada uma das teorias dele. Qual foi a teoria que o Watson fez que contribuiu para a psicologia experimental? Qual a teoria de Thorndike? Qual a teoria de Skinner? E por aí vai. Fala da contribuição deles. Aí vem metodologia, aí sujeito e participantes. Aí participaram do experimento o aluno do curso José Humberto e a professora da disciplina de psicologia Angélica. Aí foi utilizado o rato virtual do programa Sniff Pro no computador. Ambiente, materiais, instrumentos. Aí botei. Aí, no ambiente, materiais e instrumentos. Aí bota. O experimento foi feito de forma remota, onde pude utilizar materiais como caderno, Word para fazer anotações necessárias no decorrer do procedimento. Computador ou notebook foi o instrumento utilizado para a observação do comportamento. Procedimentos. Foi utilizado o procedimento de análise experimental do comportamento. O primeiro procedimento foi observação, onde observei durante 15 minutos e anotei todos os comportamentos.
O segundo procedimento foi treino ao comedouro. Basicamente, eu vou descrever um pouquinho do que eu fiz. Só que em forma de procedimento. Aí, no processo da modelagem, o reforço era liberado quando o rato se levantava em frente ao comedouro, quando caminhava até o comedouro, quando farejava o comedouro, fazendo assim com que o ratinho fosse condicionado a pressionar a barra no comedouro, sendo todas elas entre 8 e 10 vezes pressionadas e por aí vai. Resultados e discussões. Aí vamos para onde encaixa boa parte do que vocês fizeram. Em nível operante, eu vou descrever rapidinho. No experimento 1, onde ocorreu a observação do ratinho, o procedimento, esse chamado de nível operante, foi dado o tempo de 15 minutos, onde anotei todos os comportamentos do ratinho, onde grande parte do tempo ele caminhava próximo à barra e blá blá blá, por assim vai. Aí aqui tá a minha tabela no relatório. Tabela 2, que é a frequência, a taxa de resposta dos comportamentos. E beleza. Treino ao comedouro. Eu não coloquei o gráfico aqui, mas aí vai da pessoa. Vocês podem botar o gráfico se quiser botar o gráfico. Treino ao comedouro. Não tem tabela, né? Nem nada. Mas você fala do processo. O processo do treino no comedouro começou, eu comecei a falar. Às 9h49, dando início ao processo. Aí eu descrevo. No minuto e 47, 1 minuto e 47, foi o primeiro momento em que o ratinho começou a se aproximar do comedouro. Logo depois, aos 2 minutos e 8, foi o primeiro momento em que o ratinho pressionou a barra. Por aí vai. Eu vou descrever o que ele fez durante o treino no comedouro. Modelagem é a mesma coisa. Eu descrevo todas as minhas anotações, tudo o que eu pude escrever do que ele fez, eu vou colocar aqui. E aqui tá da modelagem. Lembrando de como eu coloquei no vídeo da modelagem de vocês sobre os comportamentos dele, que vocês focariam em 4 comportamentos, que é caminhar do lado da barra, pressionar a barra, levantar o lado da barra e cheirar a barra ao comedouro. Aí tá aqui da modelagem, tabela da modelagem tá aqui, esquema de reforçamento contínuo, aí logo depois vem esquema de reforçamento contínuo, onde eu faço uma pequena descrição de como é que foi o procedimento, e aí logo abaixo aí pronto, continuando, aqui tá a tabela. Como assim eu já expliquei a vocês como é que é na parte do CRF, a tabela do CRF, da quarta parte. Aqui logo depois vem a tabela da extinção, aqui tá a tabela. Não, perdão, eu me confundi. Essa é a tabela do CRF. Porque vocês têm que fazer esse registro aqui, porém tem que botar a tabela normal também. Então aqui é a tabela da quarta etapa, do reforçamento contínuo. Aí pronto, faz a tabela, aqui está o gráfico. Extinção do reforçamento contínuo. Faço um pequeno resumo de como foi o procedimento da extinção. A mesma coisa que eu fiz também, eu faço aqui nesse. Pronto, registro da extinção, registro nessa primeira tabela. Depois, na tabela normal, a que vocês já conhecem. Frequência total, taxa de resposta, beleza. Extinção, o gráfico. Faz a discussão, que é basicamente os resultados pós-procedimento, ou a discussão
em geral do seu relatório. E por último, vem as referências. E após as referências, vem os anexos, que é os prints que vocês tiram. E por final, depois que vocês terminarem, depois das referências, vem os anexos. Anexo 1, que foi o print do nível operante. O anexo 2, da modelagem. Reforçamento contínuo. E, por último, a extensão. E acabou o relatório.